Olá pessoal da Web Rádio Mineirão, estamos aqui para falar hoje do Galo, né? E o Galo, o Atlético Mineiro, realmente foi uma decepção, está sendo uma decepção, viu? Ao longo dessa temporada, esse ano todo, o Atlético não consegue converter nada, não consegue gerar resultados positivos, resultados que venham a transformar aí a situação do Galo numa coisa um pouco menos desesperadora. Não sei, viu? Acho que o resto dessa temporada vai ser difícil se colocar em alguma situação favorável de classificação para algo aí, Libertadores, algo assim, porque sei não. O Atlético Mineiro andou vacilando demais no jogo contra o Vitória ontem. Incrível, como que pode? O técnico ontem ele respondeu por aquilo que fez, que cometeu, né? Como é que você tira o Adilson, o cara dos desarmes, o cara do controle do meio-campo, uma vez que também não tinha um Elias, uma vez que aí o Iago tá entrando para se adaptar, para ocupar esse espaço que era do Carioca. E defensivamente o Galo pecou demais, pecou no vacilo, defendeu bem em certas horas. Mas um dos 3 gols foi realmente bobagem. Leonardo Silva corroborou muito para esses erros. Então, gente, falar do jogo de ontem em si, tecnicamente, já é dentro dos padrões que o Galo vem apresentando. O Galo não ganha dentro de casa mais, o Galo tem essa dificuldade. A gente sabe que emocionalmente comprometeu demais o time como um todo, individualmente as peças, o elenco agora ele não consegue se equilibrar, não consegue se harmonizar. Algumas peças fundamentais, como o Casares, por exemplo, voltou de novo a estaca zero, jogar aquele futebol assim, sem oferecer nenhum diferencial, sem oferecer a visão de jogo que constatadamente ele tem, já apresentou em alguns jogos. Tá difícil, é realmente difícil. Acho sim que o Roger sucateou esse time no início do ano. Vou bater nessa tecla porque o time perdeu a característica e tem mais. O Roger fez esse ano, no início da temporada, entrando na Libertadores, Copa do Brasil, Mineiro, tudo isso, o que o Aguirre fez ano passado. Então, o que está acontecendo com o Galo mostra que se não tivesse trocado o Aguirre, ia para o mesmo caminho. Esse negócio de trocar e revolucionar time que está treinado dentro de uma linha técnica, esse negócio é bobagem, porque é querer resultado a curto prazo, não existe isso. Não existe. Então, o Micali, na verdade, ele não devia ter sido contratado. O Micali não tem respaldo nenhum da sua carreira, da sua profissão. Ele foi um cara que treinou as bases do Atlético Mineiro, foi para as bases da seleção para dar continuidade a um bom trabalho que vinha desenvolvendo e assumiu aí a seleção das Olimpíadas, mas assim, com o Brasil jogando muito mal. O Brasil realmente jogou péssimo. Aí na metade do campeonato, o Brasil ganhou uns jogos aos trancos e barrancos, com empate, o Brasil chegou lá, jogando contra uma Alemanha que basicamente os garotos eram abaixo de 21 anos, 20 anos. E a Alemanha fez muito bem, perdeu nos pênaltis. Pênalti, eu costumo dizer que é loteria. Não dá para. Uma coisa é o jogador tá bem emocionalmente para empatar o jogo, para jogar na transcorrência da partida corrida. Outra coisa é para ele bater pênaltis e para defender pênaltis. É algo assim que pode vir para o bem, mas pode vir para o mal também, porque naquele momento ali é difícil você falar qual time é melhor para bater pênalti, qual time é pior. Um vai ganhar, é claro, e o outro vai perder. Agora, dentro de campo, o time diferenciado ele tem que ganhar o jogo. O que a Alemanha não fez e o que o Brasil não fez. Então, ali na loteria, o Brasil levou medalha olímpica. Mas, na minha opinião, sem grandes alcances, performance técnica. Então, o Micali não era referência por essa Olimpíada. Isso é claro, isso é óbvio. E tampouco esse cara também era o ideal para poder suprir aquilo que o Galo se espera de melhor no quesito de corpo técnico. Não porque ele seja ruim, ele ainda tem uma carreira pela frente. E também porque ele não foi humilde, né? Ele já era para estar treinando um outro time de média expressão ou de expressão, mas que seja hoje um time que não está no melhor auge do cenário nacional,
para poder pegar a bagagem, para poder colocar, ter liberdade, uma torcida não pressionar tanto para ele colocar seus métodos de trabalho, tudo isso. Agora entrar no Galo, na situação que o Galo estava, com a dimensão que o Galo tem, é complicado. Eu já sabia, eu já imaginava que ia dar isso. Na verdade, esse ano eu tenho sido o advogado do diabo para o Galo. Ele está usando de todos os artifícios que não tem que usar. É um erro atrás do outro. E aí entra no assunto que eu gosto de comentar muito, que é com relação à diretoria. Eu me enganei com o Daniel Nepomuceno. Os primeiros 6 meses do Daniel Nepomuceno, em 2015, eu disse que a diretoria parecia boa, estava seguindo aquilo que provavelmente o Calil nem conseguiu fazer, mas planejava. Então o Calil deixou uma alicerce, uma base pronta para que o Daniel fizesse. Só que o Daniel tripudiou. Ele fez, os primeiros 6 meses fez o investimento certinho, colocou o corpo técnico na direção certa. Já tinha o Levi mesmo, campeão da Copa do Brasil aí em 2014, então já tinha um alinhamento técnico, né? Já tinha uma visão, uma noção, uma terraplenagem pronta. Facilitou muito isso, até para a aceitação da torcida logo de princípio com a nova presidência. Porém, a gente percebe que é um menino. Ao longo de todos esses 2 anos, as justificativas foram pífias, não representativas, não dignas de um executivo do futebol. Não sabe falar, é um formado em direito, mas que está ali no Galo, entrou como conselheiro e foi parceiro do Calil aí na vice-presidência, porque é filho de um ex-conselheiro, ex-grande e notório desembargador do estado de Minas Gerais, conhecido, amigo da família Calil, tanto do Elias, pai do Alexandre, quanto o Alexandre Calil. Então, a gente sabe que... Mas era um playboyzinho mesmo. Ele até me desculpa se isso vai aos ouvidos dele, mas ele é muito despreparado. Antes de ser o presidente de uma instituição forte, grande, igual o Atlético Mineiro, por favor, o cara tem que ter um nível de seriedade. Eu não ouço a dicção, a dissertação desse cara perante as câmeras, perante todo mundo. Esse cara não parece bacharelado em nada. Esse cara não parece um executivo de negociação, um executivo de olhar nos olhos do torcedor, da imprensa e falar aquilo que deve ser feito, entendeu? Ele não tem diagnóstico, ele não tem análise, ele fala tudo pelos cotovelos, entendeu? Se contrata, diz que contratou, não sabe falar nada mais, não sabe desenvolver o assunto. Se demite, fala que demitiu, parece até um cara grosso. Entendeu? Infelizmente, ele se comporta igual um menino à frente de uma diretoria que deveria ser séria, que deveria dar os melhores respaldos, que deveria, sim, porque o Calil, a gente também sabe que o Calil é um engenheiro, mas que o Calil, ele pelo menos falava dentro dos pilares que precisam ser ouvidos. Ele, pelo menos... Eu acho que a experiência trouxe no Calil. Eu não sei se o Calil, na idade que tem o Daniel Nepomuceno, seria também um pouco mais respaldado quanto é. A experiência do Calil, inclusive enquanto empresário, deu isso para ele. Então, facilita. Mas ele também não é tão articulado, ele também já falou muita bobagem. Mas a gente tá cansado disso. Mas, bom, o Calil foi eficaz, fez o que tem que fazer, deu a cara a tapa, entendeu? Ombrizou muita coisa. Então, eu acho o seguinte, a gente, no final das contas, temos uma diretoria que agora, há pouco tempo, com a perda do Maluf, mostrou que perde-se muito com isso, e o Atlético Mineiro precisa tomar novos rumos. Eu diria o seguinte... o Daniel, ou ele renuncia, ou ele toma uma atitude de executivo homem, entendeu? Ou ele começa a se colocar nos trilhos, começa a entender que o futebol precisa de um planejamento sério. Agora tem que ser um planejamento mais que emergencial, mas que, por favor, coloque a mão na cabeça, seja humilde e faça um diagnóstico correto de qual é o problema do Galo, para o Galo pelo menos se salvar, porque o Galo está 3 pontos aí do Z4. Isso é um absurdo. Então o que fica essa mensagem aí para o torcedor, que o torcedor entenda que o Atlético Mineiro é grande, precisa do seu apoio, mas também precisa de cobrança, viu, torcedor? Nada de dar moleza mais não. E é isso aí, gente. Vamos lá, vamos torcer e vamos esperar aí que o Galo consiga algo, né?